Vamos lá, pessoal. Eu achei que fosse o último vídeo que eu faria a respeito dessa separação aí estrondosa, desse barraco envolvendo a professora Cíntia Chagas e o deputado Lucas Bove. Se você não sabe do que eu tô falando, volta uns 2, 3 vídeos atrás que você vai entender. Então, eu decidi fazer esse vídeo, embora eu tivesse dito que achava que não valia a pena nem ter feito o primeiro, porque muitas coisas vieram à tona e assim, gente, eu tô no espaço público, como vocês podem perceber, então aumenta o som aí para você ter um conforto auditivo, porque aqui eu não tenho como falar mais alto que isso. Então, olha só. O que surgiu na mídia recentemente? Aliás, no mesmo dia que eu gravei o vídeo, já começaram a surgir outras coisas. Primeiro estão falando de um contrato que, olha, pobre coitada, porque ela assinou um contrato tão abusivo, de confidencialidade, de separação e tal. Olha, o que, acho, se não me engano, o jornal O Globo e acho que o portal Metrópolis divulgou, é que esse contrato nem chegou a ser assinado e outro jornalista chegou a dizer também que a ideia do contrato de confidencialidade, com cláusulas que as pessoas dizem, nossa, tão abusivo, como ela concordou com isso, onde ela estava com a cabeça, ela estava manipulada, que a ideia do contrato foi dela. Então não foi ele, a ideia do contrato foi dela, com cláusulas que ambos acharam interessantes, ambos acordaram, mas que esse contrato nem chegou a ser assinado. E que ela inicialmente havia pedido que esse contrato aí tivesse uma multa de R$1 milhão. Ele revisou o contrato, ele não aceitou o contrato, passando para 750. Se isso é verdade, eu não sei, é como eu disse no primeiro vídeo. Eu não estava lá, você não estava lá. Isso é o que a mídia vem veiculando. E lembrando, aqui eu não tenho procuração. Primeiro que eu não sou advogada por formação e segundo que eu não tenho procuração nem para defender Cíntia, nem para defender Lucas. Aqui o que eu estou tentando é defender a nossa sanidade mental e o nosso poder de avaliar os fatos, de criticar no sentido de procurar ali as coisas que não são ditas, as coisas que estão veladas, a quem interessa cada discurso, a quem interessa cada notícia que é colocada na mídia. Então vamos lá. Cíntia disse num recorte aí que eu vi, e de novo eu digo que eu nunca assisti nada totalmente dela, nenhuma entrevista completa, porque eu não tenho tempo nem paciência, não por ser ela, mas porque eu não tenho tempo mesmo para ver de outras pessoas. Mas num dos recortes ela diz, sempre sonhei com dinheiro e com fama. Eu gosto disso, eu amo isso, eu desejo isso. Então, uma das formas de se ter fama é através de um escândalo. No outro recorte, ela disse, eu não quero ser mártir, ser conhecida ou que o meu nome esteja propagado como aquela que sofreu violência. Eu não quero ser mártir das mulheres que sofrem violência doméstica. Ok, você não quer ser mártir, mas você joga a notícia na mídia. E aí eu me pergunto, pra quê? Você já não fez o boletim de ocorrência? Você não pode contar para as pessoas próximas o monstro que supostamente ele é? Então, por que trazer isso à mídia? Qual é o objetivo? Para que ele fosse caçado? Então, o objetivo seria vingança, e aí eu estou fazendo perguntas para você pensar aqui junto comigo, tá? E assim, queríamos um contrato de confidencialidade, para que ele não falasse nada da intimidade, nada que pichasse a imagem dela e vice-versa. Ok, a partir do momento que ela faz o boletim de ocorrência, a coisa entra num segredo de justiça, mas é um segredo de justiça que só serve para ele. Ele não pode falar nada, mas ela pode colocar as informações na mão do Léo Dias e fazer a coisa explodir. Então é meio contraditório. Aí vamos lá, no casamento dela, tem aí na mídia toda, você procurando você encontra, tem um discurso dela no casamento, onde ela faz altos elogios a ele. E uma das coisas que me chamou atenção foi ela dizer que ele tem um caráter reto, que é muito claro, e que esse caráter dele dava a ela uma confiança e uma segurança, mas que ela tinha um caráter um tanto quanto volátil, palavras dela. Ela disse, meu caráter não é tão firme assim, dependendo da situação eu posso concordar com coisas que não são tão corretas. Palavras da própria Cíntia Chagas, se você buscar, você vai encontrar. Então, ali ela está falando dela, da personalidade dela, do caráter dela. Ok, ela pode por algum motivo ter falado que o caráter dele era íntegro, reto, e ela ter mentido sobre? Sim, mas por que ela mentiria falando mal ou colocando exposição e luz sobre uma debilidade do caráter dela? Porque é ela que diz que o caráter dela é volátil. Então, vamos lá.
Somadas essas coisas, me parece muito estranho. Sabe, qual é a utilidade, qual é a serventia desse escândalo? Aí vamos lá, tem outras notícias, porque eu acredito que agora ele deve estar jogando algumas coisas na mídia sim, já que ela não está respeitando o tal do sigilo, já que o segredo de justiça só está valendo para ela. Eu acredito que eles têm colocado algumas coisas na mídia aí com orientação jurídica também. Então, me parece que após essa separação, ele começou a ser visto com uma pessoa que deixava a Cíntia Chagas extremamente insegura. Uma mulher aí do mundo da política, que é a cubana, esqueci o nome dela agora, mas você vai lembrar e também é irrelevante. Então é uma mulher bonita, é uma mulher que ele já tinha intenções políticas ali com ela é do meio, ela me parece que pensa as mesmas coisas ou vai na mesma linha política que ele. E aí parece que Cíntia Chagas, supõe-se que vendo essa estreita relação dele com ela, mesmo que com fins políticos, não gostou e aí decidiu jogar tudo no ventilador. Então parece uma coisa de ego? Parece uma coisa de ciúmes? Parece. Isso é o que a mídia tem colocado. Independentemente de tudo isso, a gente vai para um outro fato aí concreto. Cíntia Chagas processa o outro marido anterior a esse, um psicólogo, psicanalista, por abuso psicológico, violência, injúria, calúnia e tudo mais. Parece, pelo que é veiculado na mídia, que ela perdeu em primeira instância. Ela foi condenada em primeira instância a pagar uma indenização para esse ex-companheiro anterior ao Lucas Bov, porque ela mentiu, porque ela não foi sincera, não foi correta e ela estava o acusando das mesmas coisas que acusa Lucas Bov, acho que com exceção da agressão física. Então a gente já vê aí uma situação um tanto quanto complicada. Então você está dizendo que não dá para confiar nela porque é a segunda vez que ela passa por isso? Não é isso. É que a gente tem que pensar que por que você diz numa entrevista que você não quer ser Marte, por que você diz que você não quer exposição e nem que seu nome fique atrelado a isso, mas você já tinha colocado um monte de prints e prints assim com pedaços de conversa, não a conversa na íntegra que favoreciam o seu lado, e colocar isso na mão do pior fofoqueiro que tem da internet. Não faz muito sentido. Você não quer que seja confidencial? Você não quer que isso se resolva de forma elegante, de forma privada? Por que você joga isso no ventilador? Porque assim, se ele é culpado, se realmente ele agrediu, coisa que não está aparecendo, qual é o sentido de queimar a imagem do cara publicamente? Isso não parece um pouco com vingança? Isso não parece um pouco com ego? E assim, os primeiros prints que aparecem dela, mostrando a perna roxa, aquela mensagem que ela fala, amor, por favor pare, não sei o quê, isso não é de agora do casamento, isso é da época do namoro. E aí estão aparecendo outras conversas e outros prints, só que na íntegra, sem os recortes que supostamente ela teria feito, onde mostram um contexto consensual. Era realmente 50 tons de cinza dentro do quarto. E aí, por que você guarda isso durante o namoro e expõe agora na separação e diz, olha, quero uma medida protetiva ou estou correndo perigo de vida ou de morte porque ele é um cara extremamente violento? Mas dentro do contexto das conversas, me parece algo bem consensual. Parece que era algo que ambos estavam ali gostando no começo, ambos estavam passando dos limites. Tem prints onde ela fala em tom de riso que ela acabou com as costas dele, manchou as costas dele, porque arranhou, porque fez, porque aconteceu. Então não era uma coisa unilateral. Era uma coisa que os dois faziam, existia um acordo e parece que aí depois que o casamento acaba, ela vai lá e faz o boletim de ocorrência. E com o outro marido anterior a ele, parece que o modus operandi foi o mesmo. Depois, supostamente, porque eu não tenho prova disso, eu estou só reproduzindo o que a mídia veiculou, após acabar o casamento, ela vai e faz o boletim de ocorrência. Não é estranho? É um tanto quanto estranho. E aí, vamos lembrar, esse outro casamento, em primeira instância, ela foi condenada. Ela teria que pagar uma indenização para esse ex-marido, porque ela não conseguiu provar esses abusos. A gente sabe que é difícil provar, mas tá tudo muito esquisito. Eu acho muito suspeito.
pelo fato dela dizer que o maior sonho dela era ter fama, que ela é louca pela fama, que ela desejou isso. Num recorte de uma entrevista que eu não vou me lembrar para quem, ela dizia que ela já tinha tentado alcançar essa notoriedade que ela tem, mesmo antes agora do escândalo. A notoriedade não veio por conta do casamento, o término do casamento ela já tinha, mas agora nesse momento a gente está falando dela. Então ela já tinha feito várias tentativas, já tinha contratado equipe de marketing para fazer o nome dela explodir, ficar maior, e nada não vinha, porque as pessoas diziam, ela colocou isso nesse recorte, que as pessoas ou as agências, os profissionais de marketing a quem ela recorria, diziam que ela tinha que ser moderada, comedida, que ela tinha que falar as coisas de um jeito mais palatável para a audiência dela, e que daquele jeito não estava dando certo. Então ela disse, num dia ela deu uma coisa lá nela e ela se sentou, ligou a câmera e começou a falar de um jeito que ela falava no modo privado, um tipo de conversa, um tipo de fala, um tipo de gestual que ela usava com amigos íntimos e que as pessoas gostavam porque aquilo era ela. Então ela, indignada de tanto tentar bombar na mídia sem conseguir, ela falou, eu vou fazer do meu jeito, sendo quem eu sou. E ela disse que falou da forma que ela fala na intimidade, e que o vídeo bombou e finalmente viralizou, e ela conseguiu a notoriedade que ela tanto desejava. Então me parece uma pessoa com uma fome muito grande de fama, e a gente tem um fator aí que também foi mencionado, também se você dá um Google você encontra, que ela fala do pai. Ela tem uma questão paterna, onde ela não teve um convívio com esse pai, a relação dela com esse pai não é tão boa quanto deveria ser. E esse pai, ela vai conseguir o sobrenome dele quando ela tem 15 anos de idade. E ela diz que a única coisa que esse pai deu para ela foi o sobrenome. Sobrenome esse que, ao invés dela repudiar, ela carrega, que é o Chagas. O que é uma coisa bem interessante. Não parece que ela tem aí uma questão com o masculino. Parece. Não sou psicóloga dela, estou fazendo uma avaliação a partir de coisas muito rasas que eu vi na internet. Então, ela parece ter uma questão paterna, uma vontade muito grande de provar para esse pai, ou mostrar para esse pai, para essas pessoas, que olha aqui quem você rejeitou. Você está vendo o meu tamanho? Então ela precisa ficar cada vez maior e crescer cada vez mais e brilhar cada vez mais para mostrar para essas pessoas o que elas perderam, sejam os pais, os ex, enfim. Ela tem uma questão aí com esse pai, ela tem questão aí com esse universo masculino. Um outro recorte que eu vi há alguns meses atrás, que me trazem aqui uma reflexão também, ela dizendo que ela tem um problema de ficar entediada, que ela deseja muito uma coisa e ela luta pelaquela coisa, e quando ela consegue aquela coisa é uma dopamina maravilhosa, uma sensação de conquista muito grande, que logo em seguida ela fica frustrada, ela fica entediada, aquilo perde a graça e ela fica numa eterna busca, ela fica num eterno desejo que se concretiza e que logo aquela satisfação desaparece. Então é um tédio, é um vazio, e que eu acredito que esteja muito linkada à coisa da rejeição. E enquanto ela não resolver isso na origem, essa rejeição, ela vai ficar buscando esse amor vazio, ela vai ficar buscando encontrar essa pecinha do lado de fora, e ela só vai encontrar do lado de dentro. Isso assim, numa análise muito rasa, muito vaga, e aqui eu nem estou falando de diagnóstico, não estou dizendo se ela é narcisista, se ela é psicopata, que tem traços narcisistas expostos e muito claros, obviamente, não tem como negar. Agora, para eu dizer que ela é uma narcisista patológica, aí são outros 500 e eu não cometeria essa leviandade. E aí você me diz o que você acha, o que você pensa. Eu sei que não é fácil, não é gostoso, se você é uma fã dela, não é agradável tirar nenhum ídolo do pedestal. Eu entendo você, talvez você fique até um pouco chateada com esse segundo vídeo que eu tô fazendo. E eu digo pra você que eu entendo, sabe por quê? Porque recentemente uma pessoa, um homem que eu não seguia muito, mas gostava de algumas falas dele. Ele era um cara de internet, e uma jornalista fez um levantamento aí a partir de umas atitudes muito ruins que ele tomou.
E quando eu comecei a ver as matérias dessa jornalista, detonando ele, mas com provas, aquilo não me agradou. Eu fiquei chateada com a jornalista, assim, eu assisti 5 minutos e eu falei, não quero ver isso. Não quero ver, não quero saber, vou ignorar. E aí depois eu tive que fazer uma autoterapia comigo e me perguntar, por que você não quer ver? Por quê? Porque você gosta do cara, você acha o cara legal, acha as falas dele interessantes, mas vai lá, assiste, faz o seu próprio julgamento. Não adianta você ficar com raiva do mensageiro, que no caso era jornalista. Você tem que entender qual é a mensagem que ela está tentando trazer. Aí eu fui uma segunda vez, assisti o vídeo, ainda com certo preconceito. Numa terceira vez, eu, com mais maturidade, assisti a tudo que ela tinha para dizer, fui concatenando as ideias, fui entendendo qual era a mensagem que ela estava trazendo e tive que concordar com ela. Eu falei, o cara era um canalha mesmo. O cara era uma pessoa totalmente com a cabeça deturpada e a casca era muito legal, e óbvio que eu tinha parado na casca, eu não perdi meu tempo indo me aprofundar, porque eu não era uma consumidora assídua do conteúdo dele, eu só tinha simpatia pelo que ele fazia. E aí eu entendi que realmente o cara era uma fraude. E tá tudo bem. E eu não comecei a falar pra vocês agora sobre essa coisa de tirar as pessoas do pedestal, de entender que pessoas vão nos decepcionar. Elas vão nos decepcionar. Pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente não gosta e pessoas que a gente ama. Uma hora ou outra elas vão nos decepcionar, sabe por quê? Porque a gente tem uma expectativa de que elas sejam uma cópia fidedigna do que a gente pensa e do que a gente sente. E isso é impossível. Então, quando elas fazem algo que está fora daquilo que a gente planejou para elas, a gente se decepciona. O que é bom para a gente praticar, para a gente exercitar a nossa maturidade. Exercitar a nossa maturidade, exercitar o desapego, não jogar fora tudo que a gente sabe daquela pessoa, o que ela nos transmitiu por conta de um erro dela. É como essa profissional de quem a gente está falando. Tudo isso, essa sujeirada toda aí, essa bagunça toda que ela trouxe a lama para o ventilador, isso diminui a qualificação profissional dela? Não, de jeito nenhum. Ela continua sendo muito capaz, sendo muito competente. Agora, inteligência emocional faltou. E assim, de novo, se por acaso, de fato, houve agressão da parte dele, não tem desculpa, não tem nada que justifique, absolutamente nada que justifique, sabe? Quem fez tem que pagar. Se ele fez, não interessa, as consequências têm que pesar para cima dele. Porém, o que eu estou trazendo aqui para você é não coloque a mão no fogo nem por um lado nem por outro. E a gente já está vendo aí que as falas dela são extremamente contraditórias. Não sabemos exatamente quais são os objetivos, se realmente foi vingança, se havia um combinado ali na hora da raiva, na hora o ego, sei lá, foi mexido, ela ficou com ciúme, teve uma crise e aí jogou tudo no ventilador e agora já está num caminho que não tem como voltar atrás, porque aí os mesmos seguidores que disseram, ela é maravilhosa, ela é coitada, ela é vítima, se voltariam contra ela, eu não sei. Tudo que eu sei é que assim, fama é uma coisa, sucesso é outra. Vamos falar de alguém que tem sucesso e não tem muita fama. Tony Ramos. O cara é um ator extremamente conceituado. Na época que eu assisti a novela em 1930, achava o cara um mega de um ator, provavelmente continua sendo, embora não saiba mais como anda a carreira dele. O cara é muito bem sucedido naquilo que faz, mas ele não é um cara ultra mega power famoso. Vamos falar de uma outra fama, vamos falar de um outro tipo de fama sem sucesso. E óbvio que eu não estou comparando a Cíntia a essa pessoa. Mas vamos lá, Fernandinho Beiramar. Tem fama, tem muita fama, é super conhecido pelos motivos errados. Então, no mundo do marketing, diz-se que não existe fama ruim, não existe propaganda ruim. O importante é aparecer. Eu não sei se alguma parte da Cíntia Chagas está considerando isso algo positivo. Eu sei que no mundo do marketing, pelo pouco que eu já estudei, é sabido que não interessa, fale bem ou fale mal, mas fale de mim, eu tenho que estar na mídia. Eu tenho que estar na mídia. Se esse for um dos objetivos, e de novo, não estou descartando a possibilidade 100% de ter havido agressão, porém, está se desenhando uma coisa de que não, de que foi algo consensual. Mas se esse for o objetivo, ou se tornou o objetivo da Cíntia Chagas, de fama, talvez custe muito caro para esse rapaz.
Não dizendo que ele é um santo, porque eu não ponho a mão no fogo por nenhum dos dois. Pelas conversas, os dois eram altamente tóxicos. Agora que existia um que mandava e o outro que só obedecia, que é o que acontece nas relações, por exemplo, narcisista, não vi isso. Não vi isso até aqui. Pode ser que quem tem acesso a 100% do processo e tudo mais, possa pensar diferente. Até agora, o máximo que a gente pode fazer é aguardar as cenas dos próximos capítulos. E, de novo, fama e sucesso são duas coisas muito diferentes. Sucesso tem vários significados para várias pessoas, mas um dos significados de sucesso é quando você é reconhecido pelo seu trabalho. A fama não necessariamente vem por conta disso, né? Existem vários tipos de comportamentos que uma pessoa pode ter a fim de obter fama e ela vai ser bem sucedida. Ted Bundy é famoso, é um psicopata, pelos meios errados, pelos motivos errados, mas ele é famoso. Eu poderia dar uma lista aqui de pessoas que são famosas pelos motivos que talvez muitos se envergonhariam, mas conseguiram o que queriam, conseguiram fama. Então, ela que estava fazendo uma trajetória bacana dentro da profissão e tendo sucesso com isso, acho que não precisaria dessa exposição, mas com certeza, nesse Brasil, todo mundo acaba lucrando. Todo mundo acaba lucrando com escândalos, né? Aquele mendigo que transou com uma mulher, dentro de uma mulher casada, dentro de um carro, porque a mulher foi lá abordá-lo e tudo mais. Da noite pro dia, o cara conseguiu mais de 300 mil seguidores numa rede social. Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo, é a sociedade que nós temos. E aí a gente tem que se cuidar para não replicar ou para não viver esse tipo de coisa. Não coloca a mão no fogo por nenhum dos dois. Eles é que realmente sabem o que aconteceu. Existe o lado dele, existe o lado dela e no meio existe a verdade, que é vista por alguém, por uma instância superior, que sabe o que passava dentro dela, que sabe o que passava dentro dele, que assistiu o fato dos dois lados. E essa pessoa não sou eu, essa pessoa não é você. Então vamos ter parcimônia. Não vamos virar advogados sem procuração de ninguém. Por enquanto, aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Beijo grande, até o próximo vídeo.